Olá, irmãs! Estamos aqui para mais uma reunião mensal e queremos iniciar agradecendo as irmãs que têm contribuído com alimentos não perecíveis para nossas cestas básicas. Queremos continuar incentivando a doação desses alimentos, que ele tem sido de grande bênção para muitas famílias. Também queremos dizer que essa reunião será muito especial, pois teremos encontros com alguns das nossas missionárias. E um desses encontros veio através de uma mensagem da missionária Lina, e eu gostaria de iniciar lendo essa mensagem para vocês, que diz assim: Queridas e amadas irmãs do Malé, espero que todas estejam bem. Aqui, todos bem com a graça do nosso bondoso Pai. Fico feliz por saber que vocês têm estudado como serem sábias e sérias no proceder. Isso é um desafio para todas nós. Desde que esse Covid-19 chegou e se espalhou pelo mundo inteiro, grandes mudanças aconteceram em nossas vidas, em nossas rotinas diárias, em nosso convívio social. Tivemos que enfrentar uma experiência bem diferente, difícil e nos adaptar às novas regras estabelecidas. Aqui, as coisas voltaram ao normal, mas um normal diferente do que era antes. Escolas voltaram a funcionar, mas com novas regras, como todos de máscaras no rosto, guarda nos portões verificando as temperaturas e outras coisas. Essa pandemia veio mostrar que não importa se somos pobres ou ricos, não importa se moramos na Ásia ou em qualquer outro lugar do mundo. Não temos o controle de nada, muito menos de nossa vida. Agora estamos aqui, daqui a 5 minutos, não sabemos. Mais do que nunca, precisamos ser sérias em nosso proceder. Precisamos ser comprometidas com o Mestre e mostrar ao mundo que não tememos a morte, pois somos do Senhor. Muitos estrangeiros foram embora daqui quando a pandemia começou. Quando as coisas começaram a voltar ao normal, alguns amigos locais nos perguntavam por que nós não fomos embora. Por que nós continuamos aqui? Tivemos boas oportunidades de falar com eles sobre Deus. Ele nos quer aqui. O melhor lugar que podemos estar é onde Ele deseja que estejamos. Somos gratos ao Pai pelas boas oportunidades que Ele tem nos dado. Diariamente, precisamos ter tempo com o nosso Senhor, orando e meditando em Sua palavra, para que possamos encontrar forças para enfrentar nossos desafios e sabedoria para mostrar ao mundo que vale a pena entregar a nossa vida ao Senhor e deixar que Ele nos conduza. Ultimamente, tenho meditado muito no capítulo 17 de 1 Reis. Tenho sido muito edificada e gostaria de destacar o verso 24, quando aquela viúva declara ao profeta Elias: Nisto conheço agora que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que todas nós sejamos reconhecidas como mulheres de Deus através do nosso proceder. Um grande abraço a todos. Muito obrigada pelo constante apoio e carinho que recebo das irmãs. Lina. Como eu falei, vamos ter um encontro com muitas das nossas missionárias hoje e gostaríamos também de fazer uma oferta esse mês em prol de missões. Então, incentivamos as irmãs a estar separando uma oferta especial a ser entregue na igreja que vai estar sendo destinada a missões, porque apesar das atividades presenciais terem sido paradas por todo esse tempo, missões não param, missões não parou. Esses missionários continuam precisando do nosso apoio, tanto em oração, como as contribuições financeiras também. Eles também se adaptaram onde eles estão, e tudo isso é em prol do Reino. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pela Tua bondade. Obrigada, Pai, porque sabemos que mesmo quando as coisas parecem fora do controle ou sem muitas explicações, podemos ter a certeza de que o Senhor não perdeu o controle de nada. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos missionários, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um deles, em cada local em que eles se encontram.
Pedimos que o Senhor continue sustentando e capacitando essas famílias para continuarem te servindo. E que o Senhor também nos use aqui onde estamos para também falarmos de Ti, as pessoas que estão à nossa volta e também a contribuir com aqueles que estão te servindo em locais mais distantes. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Olá, irmãs! Aqui é a Nayara, missionária de vocês em Moçambique, na África. Sou casada com o Felipe, somos a família Neves, temos 3 filhos, Luca, Davi e agora uma bebê, a bebê Melissa. E moramos há 5 anos aqui em Moçambique e temos o privilégio de ter os irmãos nos apoiando nesse ministério. Bom, o que eu gostaria de compartilhar com as irmãs é um versículo que tem falado muito ao meu coração nesses últimos meses de incerteza, de inseguranças, mas não só do vírus, mas de algumas situações que Deus também tem nos permitido passar aqui nessa nova fase ministerial que é morar na propriedade da Palavra da Vida em Moçambique. O versículo que tem falado ao meu coração está lá em Salmos 4, verso 8, que diz: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Acho que assim como eu, as irmãs também têm passado por momentos difíceis e de insegurança, de incerteza, de não saber qual é o nosso futuro, de qual é o próximo passo, o que os nossos governantes vão decidir e se vamos pegar a doença, se não vamos, assim como a pandemia chegou aí no Brasil, no mundo todo, aqui também, e nós também temos lutado com essas inseguranças e também algumas situações que Deus permitiu que nós passássemos. Há 4 meses atrás fomos assaltados aqui na propriedade. Esse é o 3º episódio de assalto aqui. E eu também já fui assaltada 2 vezes lá em Maputo, quando eu morava lá. Esse tipo de situação é uma coisa nova para mim. Eu nunca tinha vivido isso no Brasil. E lidar com esse sentimento de insegurança também foi uma novidade na minha vida. Deus tem trabalhado no meu coração desde então. E pode não ser a última vez que eu vou passar por isso, mas desde a primeira vez que eu passei, reconhecer que é o Senhor que me guarda, é o Senhor que cuida da minha família e que me livra, tem sido confortante para mim. E da mesma forma eu aplico esse versículo para essa situação que todos temos vivido, né, da pandemia. Então, muitas vezes eu me peguei perdendo o sono, principalmente depois do assalto, a gente fica olhando na janela para ver se tem algum movimento. Quando ouve os cachorros latirem, o coração já dispara e pensa, será que tem um ladrão? Ou em relação ao vírus, quando as notícias, nossos próprios pensamentos nos pegam, e se eu pegar a doença? E se os meus filhos pegarem? As fronteiras estão fechadas, eu não posso voltar para o Brasil, o sistema de saúde daqui não é bom, só tem um hospital para ir. Todas essas coisas contribuem para nos afastarmos do Senhor e trazer todo esse peso para nós, como se tudo isso dependesse de nós. É claro que em relação à segurança, nós investimos em cerca elétrica, cachorros, em o que estava ao nosso alcance. Mas esse versículo nos ensina que é o Senhor que nos faz viver em segurança. Vem dele. Essa situação da pandemia, ele permitiu que nós entrássemos nela. Não foi a minha culpa, não foi a sua culpa. Mas ele mesmo nos diz na sua palavra que ele também nos faz viver em segurança. Então nós conseguimos dormir à noite, nós conseguimos ter paz, porque confiamos que é o Senhor que nos guarda. Então, desde essa situação de assalto e esse sentimento de insegurança em relação a isso e também ao vírus e tantas coisas que olhamos para o futuro e não sabemos como vai ser. Mas olhar para a palavra de Deus, que é a verdade, que é constante, que não muda, e vemos nesse versículo que eu posso dormir, que eu posso ter paz, porque é o Senhor que me traz segurança, isso tem sido muito confortante para mim. Tenho aprendido muito, a depender não é fácil,
Não é fácil depender do Senhor quando olhamos as circunstâncias e não vemos, né, o próximo passo. Mas sabemos que o Senhor tem um propósito para cada coisa, que o nosso lugar não é aqui, nossa cidadania é no céu. É lá que nós vamos ter ausência de pecado, de tribulações e de provações. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós confiamos no Senhor e fazemos a vontade dele. Então é isso que eu queria passar para as irmãs, é um pouquinho do que eu tenho aprendido nesses últimos meses e espero que encoraje as irmãs também. Um beijo. Olá, irmãs! Obrigada pela oportunidade de compartilhar com as irmãs um pouquinho do que tem acontecido aqui na Tailândia. Eu vou contar um testemunho rapidinho do que aconteceu na cidade que a gente morava. Bom, nós moramos em Lopburi, que é uma cidade onde a gente ficou exclusivamente estudando a língua. E lá em Lopburi, a casa em que a gente morava era uma casa em que já tinham morado outras famílias de missionários. Eles ficavam lá por esse ano e quando eles acabavam esse período de um ano, vinha outra família e morava naquela mesma casa. E foi assim que a gente chegou nessa casa. Quando nós chegamos lá, a gente percebeu ali já a nossa vizinhança, né, que é o meu principal alvo aqui, missionário, são os vizinhos, porque eu tô mais em casa com as crianças, né, naquela rua a gente tinha ali 4 vizinhos, né, vizinhos e vizinhas, 4 casas. Em uma delas, porque o tailandês ele costuma ser muito receptivo, muito amigável, e assim foi ele também, mas tinha uma em específico que ela simplesmente não respondia o meu cumprimento, isso era muito atípico da cultura. E aí eu comecei a escutar, ela é arredia, ela teve problema com a família que morou antes de vocês aí, que também eram missionários, então ela não gosta de missionário. E a gente ficou sabendo que tinha relação até com cachorro, essa vizinha ela cria cachorros e os cachorros dela ela cria numa gaiola. Isso não é muito comum aqui na Tailândia não, mas é assim que ela cria os cachorros dela. E parece que esse outro, enfim, teve algum problema relacionado a cachorros. Esse outro vizinho também tinha cachorro, esse outro missionário. E aí aquilo começou a incomodar o nosso coração. A gente falou, gente, as famílias missionárias que moram aqui já não têm o idioma suficiente para apresentar o evangelho. Mas essa vizinhança sabe que eles são missionários e que nós somos missionários. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter uma boa relação, né? Então nós começamos a pensar como que a gente poderia mudar isso, né? E aí a primeira coisa que a gente começou a fazer foi orar. E a gente colocou isso em oração. Senhor, a gente não quer continuar sendo assim, porque ela não gosta de missionário. Por favor, muda o coração dela, dê uma oportunidade de a gente pelo menos ter uma boa relação com ela. E isso foi impressionante que na mesma semana ela apareceu lá em casa com algodão doce para as crianças, com balão. E a gente não fez assim muita coisa, a gente continuou cumprimentando ela, mesmo que ela não respondesse com muita alegria, e nós oramos por ela. E as crianças também ajudaram muito, né, porque eles cumprimentavam, então acho que com as crianças ela começou a responder primeiro, e esse balão, esse algodão doce. E depois de um ano, quando a gente estava na hora de sair, ela foi a vizinha mais próxima que a gente teve. Graças a Deus a gente teve uma boa relação com as vizinhas, não tivemos tailandês suficiente para apresentar o evangelho. A gente pretende voltar lá, né, para alguns testes de linguagem, a escola ainda fica na cidade, então voltando lá a gente pretende voltar nessa vizinhança e ter contato, e quem sabe numa dessas Deus pode, pela graça dele, usar a nossa família para apresentar o evangelho. Então, a minha ideia em compartilhar isso é porque às vezes a gente tem realmente o desejo de que uma pessoa querida nossa conheça Cristo, e a gente fica pensando o que a gente pode fazer para isso, e o elementar a gente acaba não fazendo, que é orar por aquela pessoa. É a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Isso para mim foi um lembrete muito importante, assim, de primeira coisa é colocar essa pessoa diante de Deus em oração. E ela continua em nossas orações, então orem por aquela rua, por aqueles vizinhos. Depois que a gente saiu de lá, a organização já teve que dar uma mudança nas casas, então aquela casa foi uma das casas que não tem mais, a organização não aluga mais, então agora não vai ter mais missionários morando lá. Isso deixou a gente um pouco assim, mas Deus sabe de todas as coisas. E também outro pedido de oração é pelo idioma mesmo, porque como eu falei, né, a gente precisa do idioma para poder falar com mais profundidade sobre o Evangelho, e é um desafio. Então, por favor, orem para que a gente continue persistente, perseverante no estudo da língua. E aqui eu tô com as crianças, né? O meu ministério é mais dentro de casa. Eu tô fazendo o ensino domiciliar, que é o homeschool.
E graças a Deus tem fluído bem, mas também peço que os irmãos orem por isso, pela minha administração de tempo, né, com a escola, com a casa, com o casamento e com o estudo da língua, para eu poder focar também no estudo da língua. E aqui nós temos vizinhos novos também, né? Então nós temos de novo 5 casas aqui de vizinhos. Uma delas está sendo muito especial, que é ela é uma vovó que cria a netinha dela e a Raquel gosta muito dela, falou que ela é a vovó tailandesa dela. Então é isso, queridas. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por contar com vocês em oração, obrigada pelo apoio de vocês e que Deus continue abençoando as irmãs, dando força aí nesse tempo de desafio, nesse tempo de pandemia. Que Deus use a vida de vocês também para trazer esperança para as pessoas que estão ao redor de vocês, viu? Obrigada. Deus abençoe. Olá, meu nome é Andréia, sou esposa do Diogo, a mãe da Maria Eduarda, do Gabriel e da Isabela. Nós somos missionários em Moçambique, junto com uma missão chamada Palavra da Vida, que tem como objetivo principal alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo. Você vai concordar comigo que nós vivemos em uma era digital, graças a Deus. Por isso que eu posso estar aí com você hoje na sua casa, mesmo estando aqui em Moçambique. As redes sociais, elas deram origem a uma nova linguagem e assim surgiu a figura do influencer. Já ouviu falar? De uma forma mais básica, influencer é uma pessoa que detém um poder de influência em um determinado grupo de pessoas. Como cristãos, Deus também quer que nós sejamos aqueles que influenciam outras pessoas, mas de uma forma diferente, muito mais profunda e muito mais relevante. Se você tem a sua Bíblia aí, abre no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Está escrito assim: Mas quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a serem submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. É interessante observar que Paulo enfatiza em vários versículos desse capítulo que, seguindo estas instruções, o Evangelho será visto em vocês. Jesus vai ser visto na sua vida se você viver dessa forma. Isso é o que está escrito em outras palavras, se você ler todo o capítulo 2 de Tito. No versículo 5, no finalzinho, diz assim: assim, ou seja, vivendo assim, não envergonharão a palavra de Deus. E no versículo 10 está escrito: assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz: a sua vida é a Bíblia que o mundo lê. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui em Tito. Um filósofo alemão disse certa vez: me mostre a sua vida redimida e talvez eu creia no seu Redentor. Vamos voltar agora para o texto. Olha comigo com atenção ali e vamos ver quais são algumas qualidades, então, que os cristãos devem ter. Primeiro, temos a lista dos homens. E as qualidades que podemos retirar desses versículos são: os homens devem ter autocontrole, devem ser dignos de respeito, devem viver com sabedoria, devem ter uma fé sólida e devem ser cheios de amor e paciência. Então Paulo começa a lista das mulheres e ele começa essa lista usando a palavra semelhantemente. Isso significa que o mesmo padrão moral que é exigido dos homens também vale para as mulheres. E na lista das mulheres nós podemos tirar
o seguinte: elas devem viver de modo digno, elas não devem ser caluniadoras, ou seja, ouvir e espalhar fofocas e mentiras a respeito de outras pessoas. Não devem beber vinho em excesso, e aqui podemos pensar qualquer bebida alcoólica, né? Elas devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens. Mas instruir no quê? Será que só ficar ensinando novas receitas? Não, está escrito na Bíblia. Diz aqui que elas devem ensinar a amar o marido e os filhos, devem ensinar a viver com sabedoria e pureza, devem ensinar a trabalhar no lar, devem ensinar a fazer o bem e devem ensinar a ser submissas ao marido. E o mais interessante, no finalzinho do versículo 5 diz: por que devem fazer isso? Para não envergonhar a palavra de Deus. Note que Paulo não está falando que é o pastor e a família dele, ou os diáconos da igreja, que devem ter uma vida exemplar para não envergonhar o evangelho. Paulo está falando que são os cristãos. Por quê? Porque a nossa vida mostra para o mundo que Jesus Cristo é real, que o evangelho é real e que ele tem poder para transformar as nossas vidas. Se você é uma dessas mulheres mais velhas da igreja, e só para esclarecer, se na sua igreja sempre vai ter alguém que é mais nova do que você, ou em idade ou na fé. Então você também pode se encaixar aí nesse grupo de mulheres que tem essa responsabilidade. Sempre haverá alguém que precisa ser influenciado de uma forma positiva a amar mais a Jesus. E Deus deu para você e para mim também essa grande responsabilidade, eu diria esse grande privilégio. E se você olhar bem com atenção sobre o que é isso que nós devemos ensinar, então, para as pessoas mais novas, não tem a ver com um curso ou com uma habilidade nova, tem a ver com uma vida piedosa, um caráter santo. Está tudo relacionado a uma vida exemplar. É o tipo de ensino que acontece na convivência, não em um curso. É ensinar a viver a vida juntos, é ser aquele ombro amigo, aquela referência, aquela mãe espiritual para aquelas moças, mulheres que vêm de famílias, de lares disfuncionais, destruídos, que não tiveram uma referência cristã nas suas vidas. Eu mesma vim de uma família religiosa. Eu ia para a igreja todos os domingos com os meus pais. Mas, apesar disso, eu cresci vendo a minha mãe tendo a última palavra dentro de casa. Eu cresci vendo eles brigando, tendo discussões, não resolvendo seus conflitos e deixando com que a amargura e o ressentimento criassem raízes ali no relacionamento deles. Eu via eles considerando o divórcio como se fosse a única solução para os problemas deles. E quando eu me casei, mesmo sendo uma mulher convertida, eu imitei esse mesmo padrão, porque eu aprendi isso, então eu imitei. E o primeiro ano de casamento foi muito difícil. E eu agradeço a Deus porque naquele ano o Senhor colocou na minha vida uma mulher mais velha, madura na fé, que me ensinou o que é ser realmente uma esposa cristã. Ela me acolheu na casa dela, ouviu as minhas reclamações, me aconselhou, me orientou, puxou a minha orelha muitas vezes e foi observando a vida dela, os seus acertos e os seus erros também, que eu aprendi. O que Deus esperava de mim como esposa, foi vendo a forma como ela tratava o marido, a forma como eles educavam os filhos, a forma como eles resolviam os conflitos, que eu entendi o que é ser uma esposa cristã. Ela fez comigo isso que Paulo está instruindo aqui na carta de Tito, que nós devemos fazer com outras pessoas. Talvez você esteja pensando que essa pode ser a história de uma outra pessoa, não a sua. Afinal, minha vida é uma bagunça, a minha família é um desastre e o meu passado, melhor nem mencionar. Mas, irmã, eu te digo que é para isso que existe a graça de Deus.
É para isso que Cristo morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Deus é poderoso para restaurar e reescrever e restaurar qualquer família, qualquer história. E Deus quer usar a sua vida, a sua família, ali aonde Ele te colocou para cumprir o propósito dEle. Sim, Deus tem um chamado para você e Deus quer usar você para abençoar e para influenciar a vida de outras mulheres de uma forma positiva. Hoje eu sou uma mulher casada há 15 anos, mãe de 3 filhos, e eu ainda tenho mulheres mais velhas na minha vida que me orientam, que me ajudam a ser mais parecida com Jesus, assim como eu tenho mulheres mais novas, casadas, solteiras, mulheres que eu tenho o privilégio de influenciar de uma forma intencional. Então, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com a irmã algumas ideias de como podemos fazer isso, até mesmo durante a quarentena. Primeira coisa, viva o que você ensina. É isso que Paulo está falando aqui no capítulo 2, né? Por quê? Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Segunda coisa, demonstre real interesse pelas pessoas ao seu redor. Liga para alguém, liga para aquela irmãzinha que você acha que está passando por um momento difícil e faça perguntas que demonstram interesse, ora por ela e ore com ela. Terceiro, se você vê alguém que está passando por dificuldade, não fica distante sentindo pena da pessoa. Se aproxima, tenta ajudar, tenta ser bênção. Mais uma vez, só o fato de você ouvir o problema daquela pessoa e chorar junto já pode ser uma grande bênção para ela. Quarto, conhece uma moça, uma mulher que é nova na fé? Ensina ela a ler a Bíblia. Ensina ela a fazer devocional todos os dias e como a gente faz isso. Ensina ela como orar. Ninguém nasce sabendo essas coisas e elas são fundamentais para a nossa vida cristã. Então, você não precisa ter uma formação teológica para ensinar uma outra pessoa como orar, a importância da oração, como ler a Bíblia. Divida aquilo que Deus já te deu a oportunidade de aprender com uma outra pessoa, com uma outra irmã. Quinto, reúna um pequeno grupo de mulheres e moças para estudar um livro bíblico ou até mesmo ler um livro cristão juntas. E hoje em dia é possível fazer isso até mesmo usando as plataformas digitais e isso é uma bênção. Seja intencional. Uma reunião uma vez por semana ou a cada 15 dias, cada uma lê um capítulo do livro, se reúne para compartilhar. Isso é bênção. E sempre que possível, tenha o seu lar aberto para receber as pessoas, para que elas possam ver Jesus na sua vida e nos seus relacionamentos. Irmã, espero que essas ideias tenham inspirado você a fazer alguma coisa, influenciar alguém, a ser bênção na vida de alguém. Talvez a sua vida e a sua família seja apenas uma pequena ilha de santidade em um oceano de maldade. Mas é assim que o Evangelho de Deus se espalha e é isso que Deus quer que você faça, que você seja luz, que você seja sal, que você faça a diferença aonde você está hoje e nessa semana. Que Deus abençoe sua vida.